nós temos uma saída: é juntar as nossas forças e, inspirado por Chico Mendes, por irmã Dorothy, nós dizemos: aqui não. Mas isso só é possível na medida em que nós conseguirmos, entre nós, nos entendermos, nós alinharmos as nossas lutas, dado que nós estamos defendendo um território bastante extenso. A bacia do Tapajós inclui a bacia do Juruena, do Teles Pires e do Tapajós, que cada um de nós, mesmo cansado, mesmo com dificuldade, às vezes de entendimento, nós não desistamos, não percamos tempo. As barragens se apossando das águas de correnteza. A gente está lutando por causa desse rio Tapajós. Como ela está poluído, né? Então, muitos peixes estão morrendo lá para cima, onde foi feita a barragem. Eu já andei lá onde foi feita a barragem. Eu fui lá no primeiro rio, como é o rio Teles Pires, onde era Sete Quedas, onde tinha muito lugar sagrado. Hoje em dia não tem mais, se acabou todos. Então os peixes estão começando a diminuir, está se acabando. Daqui uns anos não vai ter mais nada de peixe. Só se indígena tem que criar o peixe, então. A nossa preocupação é isto que nós estamos achando não está correto. Já mudou bastante. Não era assim de primeiro. A época que não tinha barragem, era muita fartura. Era muita caça, tinha muitos peixes. A água não estava nem poluída. Os peixes já estão começando a morrer para lá. Depois daqui um dia a gente vai começar a morrer. Não é só em Munduruku que estão sofrendo. Porro geral, beiradão desse rio Tapajós. O rio Tapajós que chora e clama por compaixão. Olha, logo quando iniciou-se o inventário da construção do Complexo Hidrelétrico São Luís do Tapajós, onde vamos ser impactados diretamente se construído, né, houve uma ação dos comunitários quando as empresas entraram na comunidade sem os comunitários saberem, sem que fosse avisado anteriormente, sem consulta livre, prévia e informada, começaram a instalar seus marcos dentro dos quintais dos comunitários, né? Então a comunidade, toda a comunidade se reuniu e retirou os marcos, né, das empresas, quebraram na verdade os marcos das empresas, né? Essa foi a primeira ação tomada pela comunidade de Mendal. Quando se fala em hidrelétrica, ela abrange toda a Amazônia, não é somente o Tapajós, não é somente o Teles Pires, não é somente o Xingu, é toda a Amazônia que fica impactada, né? Então eu vejo uma das formas é a unificação dos povos, né? Essa unificação vem a lutar em prol de uma só coisa, que seria o não barramento, mas que lutássemos para não ser construído mais hidrelétrica em nenhuma parte do Brasil. Na beira do Madeira, as populações da qual eu faço parte, que eu sou ribeirinho, atingido diretamente pelas hidrelétricas do Rio Madeira, até hoje, desde o início das obras, que tiveram início em 2008, até hoje os nossos direitos continuam sendo violados. Primeiro que nós fomos arrancados da beira do rio em sua grande parte. Mais de 10 mil pessoas foram remanejadas da beira do rio pelas duas grandes hidrelétricas Santo Antônio e Jirau. Então essa foi a maior violência, ser retirado do seu espaço sem o direito de dizer se quer ou não quer sair. Então essa é a grande violência. E a segunda é a perda do acesso ao rio. Populações que viviam acima do sítio das hidrelétricas perderam acesso ao rio até hoje. Não podemos mais pescar no rio em toda a dimensão do lago formado pelas duas hidrelétricas. Rio abaixo, onde eu vivo na comunidade de Nazaré, nós temos a escassez do peixe, porque esse foi o outro fator estratégico para nós, ou seja, aquilo que era alimento, fonte de vida, de segurança alimentar, hoje nós temos ele precariamente encontrado. Os pescadores passam horas e horas no rio para mal conseguir para se alimentar, ou seja, não temos mais geração de renda com o peixe do Rio Madeira.
e nós então precisamos cada vez mais nos juntar, porque é só juntos que nós vamos refletir os nossos problemas, nós vamos também perceber os nossos caminhos de vida que nós estamos construindo com todo esse problema, porque as soluções elas estão passando por nossa criatividade, não é pelo poder público, não é pelas empresas. Então é juntos que nós vamos conseguir construir caminhos de vida para nossas populações. Belo Monte nos ensinou isso daí, nos deu essa lição de que nesses projetos a comunidade é excluída de todos os benefícios, os direitos de ser respeitada nos seus direitos humanos. E que a comunidade, na verdade, ela é muito enganada. Porque nós na Amazônia não precisamos mais de hidrelétricas, não precisamos enfim, de todas esses grandes produtos que eles retiram do nosso território. O saque dos nossos recursos naturais para o bem de um grupo e a desgraça para a grande maioria. Então, é a união dos povos. Nós sim, nós unidos, povo unido, organizado, consciente na defesa do nosso território, na pertença do nosso território, é que temos que garantir a nossa vida, os nossos direitos, porque governo nenhum está do lado do povo nesses empreendimentos. Ninguém se engane, não estão. Eles estão aliados aos grandes grupos para também pegar uma ponta de dinheiro à custa do saque dos nossos recursos naturais, à custa de vidas, de suor e de sangue das populações. A voz do rio vai calando. Não existe outra chance política e nem histórica, senão aqueles que vivem esses territórios de abundância de água, não deixarem elas serem transformadas em mercadorias e, portanto, sequestradas pelo mercado e, portanto, industrializadas em função da construção de um objeto industrial da qual eles não vão se utilizar. Então, é necessário ampliar a consciência local, sujeito território, indivíduo território, comunidade território, e prover níveis de resistência. É epistêmico, é do conhecimento. Os povos, as sociedades que vivem em regiões de abundância sabem que aquilo só existe porque há ao seu entorno princípios de cuidado, né? O segundo, também sabem de que que a expansão econômica capitalista, ela lhe retirar o território, lhe retirar a sua perspectiva de vida e, portanto, lhe dará como candura um embrutecimento permanente. E um seminário como esse resulta dessa necessidade, sobretudo num período que nós estamos vivendo, de que é necessário ampliar as nossas coletividades, né, para que a gente não seja exterminados enquanto sujeito território, enquanto sujeito biodiversidade. E a mineração ela incomoda muito através da produção dos rios que a gente tem lá, né? Poluíram os rios muito. As praias, no caso do município lá que tinha, ela ficou inviável, imprópria para o banho, e porque se instalou o porto, né? Nas proximidades das praias, e ela ficou inviável para o banho, até mesmo para o turismo, né? Que se tinha o turismo nessa parte da comunidade lá. Sim, eu vejo, no meu ponto de vista, é o seguinte, é você dizer não à entrada da mineração na sua comunidade. É dizer não mesmo, porque o progresso ele não vem sem que a desgraça venha também. Né? A gente tem um exemplo muito grande por lá dessa questão dos portos, por exemplo. Embarque de carga viva como o boi, né? que contaminaram o rio com aquele desastre que teve. Então, do navio que afundou lá. E hoje, ficou muito tempo e até hoje as pessoas não podem pescar por causa disso. Levista. Então, o progresso ele vem e a desgraça vem atrás, maior ainda. Lamento o povo da mata, tamanha devastação, ribeirinho sitiado. Hoje o que está acontecendo e o que
melhorou assim do trabalho que a gente vem fazendo é de a gente estar mais diretamente reunindo com as lideranças e colocando para elas o que nós gostaríamos que fosse dentro do território. Né? O que nós não queríamos é o que aconteceu em Bento Rodrigues, lá em Brumadinho. Então essas informações a gente tenta levar para as comunidades para que elas possam ter esse conhecimento, ter essa informação, que isso não é bom. Os intercâmbios que acontecem, a gente vê que também é uma ferramenta de luta, é uma forma de que a gente possa fazer essa aliança em rede, ela se fortalecer cada vez mais, que nós estamos trabalhando num projeto de assentamento livre de mineração. Mas existem algumas lideranças que são aliciadas pela empresa que são favoráveis, mas isso é uma minoria. Nós somos várias mulheres da comunidade indígena que fazemos esse trabalho de ajudar o nosso povo, ajudar os homens na luta, e nós, agora, é o momento da mulher indígena, né? Se nós compararmos em décadas passadas, nós mulheres nós não tínhamos voz nem vez, nem em assembleia, nem em reuniões nenhuma. Hoje, nesse grande cenário atual de lutas, nós participamos diretamente, nós estamos empoderadas, né? Ou seja, a força feminina cresceu. Soroarara, Uxuruma, Apiacá, Munduruku. É estratégico nesse momento, primeiro, a gente reafirmar interesses, ações que são feitas no campo e que estão muito isolados uns dos outros. O nosso território é muito grande, são 3 grandes bacias, o Juruena, o Telespires e o Tapajós, distâncias maiores do que muitos países e uma mesma vontade: preservar, melhorar a qualidade de vida das populações indígenas, dos povos indígenas, das populações tradicionais, das comunidades, mas pensando um novo modelo, um modelo que passa pela decisão tomada a partir da base. Nós estamos cansados dessa proposta de desenvolvimento que vem de cima para baixo, dizendo que o desenvolvimento é rumo uma direção, sem perguntar se o nosso interesse é rumo a essa direção das empresas do capital, da sociedade do consumo. É isso que essas pessoas querem? Elas não são sequer consultadas. Então, para nós, é a certeza de que com eles nós ajudamos a apoiar um processo de desenvolvimento que seja rumo a uma sociedade mais justa, mais harmônica do ponto de vista da preservação, da conservação e principalmente da melhoria da qualidade de vida das populações rurais ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Na enxurrada do progresso, prenúncios de destruição. Veja bem, a Amazônia vive hoje mais do que antes uma grande disputa pelo território. Nesse contexto, a Grande Bacia do Tapajós é parte dessa disputa. Grandes empreendimentos querem saquear a nossa região. Do lado de cá, existe uma tentativa de preservar a nossa casa comum. Porém, até agora vimos fazendo trabalhos regionais. Juruena, Telespires, Alto Tapajós, Médio Tapajós, Baixo Tapajós. Este seminário foi um esforço que nós fizemos de juntar as nossas forças e construir uma estratégia comum de defesa e resistência do nosso bem comum, do nosso Tapajós. E considero que foi um sucesso este seminário, com todo o sacrifício que tivemos, mas nós conseguimos ter ideias comuns e dar passos para se construir essa estratégia em defesa de nossa casa comum. Vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há momentos na história em que todas as vitórias parecem fugir da gente, mas vence que não desanima e busca em sua autoestima a força para ser persistente. O tempo passa lento, mas também passa com ele a glória do imperador. Quem tem as mãos de construir terá de levantar-se e decidir o dia de enterrar a dor. Erguem-se de todos os lugares para dizer que é hora de colher tudo o que se plantou. Porque, gente, é como água do mar, mesmo se movendo devagar, mostra no seu balançar que nunca se dobrou. Regando o deserto da consciência, um novo ser nasceu.
É hora de ir em frente, companheiros. Vocês são os guerreiros que a história nos deu. Regando o deserto da consciência, um novo ser nasceu. É hora de ir em frente, companheiras. Vocês são as guerreiras que a história nos deu.